Fala galera, aqui é Rodrigo Moreira e aqui é o Como Eu Tô Fazendo. E hoje eu vou falar pra vocês de um livro, na verdade não bem um livro ainda, porque ele vai ser lançado, está prestes a sair. Então o que eu vou fazer hoje são as primeiras impressões de O Mestre das Cordas de Felipe Alencar. Puta história! Mas Rodrigo, você leu o livro inteiro? Já que são aí as primeiras impressões? Não, mas já serviu para me encantar e para eu gostar. E cara, tô esperando. Livro que vai ser lançado pela editora Arwen. Vou começar aqui dando uma sinopse da história. Coisas estranhas acontecem no reino de Arcandur. Misteriosas mortes, com pessoas marcadas com símbolos estranhos, malignos, coisas dignas de magia negra. E aí é que o bicho pega. Quem seria o assassino, o vilão? Quem seria a pessoa responsável? Ou que tipo de poderes teria essa pessoa? Seria ele um mago? De onde ele viria? E o porquê de tudo isso? Fato é que antes a toda essa confusão, os magos eram pessoas muito benquistas nos reinos e participavam dos conselhos reais. Com todos esses acontecimentos estranhos rolando por aí, mortes e tudo levando a crer que era obra de um mago, de magia negra, os magos passaram a ser caçados e um a um exterminados. Os poucos que restaram foram exilados. Passaram a vagar pelas terras de Arcandur disfarçados durante o dia, cavaleiros e paladinos, do que quer que fosse, desde que não fosse um mago, caracteristicamente. Porém, à noite era o pior cenário. Se durante o dia eles conseguiam se esconder, à noite o seu mana, a sua energia mística, ela emanava e eles podiam sim ser identificados facilmente pelos caçadores noturnos, membros da Justiça Armada Noturna. Não ficou muito claro para mim se eram espectros, mas pela descrição, bom, tem coisa aí, gente. Vou falar um pouquinho disso mais à frente. Enfim, essa é a sinopse. E agora eu vou falar um pouco sobre os personagens. Temos aí 3 magos trazidos, apresentados nesse momento da história. Bartom, o bardo, Aldesfer ou Aldesfer, eu não sei a pronúncia, mas o mago do fogo, e Irving, o druida. Esses 3 partirão em uma missão em busca de respostas para todo esse mistério, até para que eles passem a vagar pela terra dos vivos, já que estão ali exilados e escondidos à sombra. Eles irão atrás das pistas deixadas pelo seu mestre, o mestre da ordem deles. Agora vamos ver se eu consigo falar esse nome, hein? Horgarth. O curioso dessa história é que o Felipe ele traz alguns elementos da fantasia que eu considero assim essenciais numa história desse gênero, desse tipo. Por exemplo, quando eu li que tinha um dragão na história, eu pirei. E bom, eu não sei ainda muito bem qual vai ser a participação do dragão na história, porque são primeiras impressões, então são apenas algumas páginas, mas já serviu para dar aquele gostinho de quero saber mais disso, eu quero muito ver como os dragões, ou o dragão, se relaciona com os personagens. Bom, até porque ele é um personagem, como ele vive aí nessa história, o que ele vai encontrar, qual é a participação dele. Eu adoro história que tem dragão no meio, particularmente. Como toda boa história fantástica, medieval, o Felipe ele traz nessa história a religião, mas na verdade são aí guardiões, ou 6 guardiões, 6 deuses, lembrou muito Game of Thrones, que tem esse poder sobre nós, mortais, réis, seres humanos. Existe uma relação de devoção, uma relação até de medo, uma relação de obediência das pessoas para os seus guardiões. O medo do pecado, o medo da punição se faz evidente na história. Isso é muito interessante. E esses deuses, ou esses guardiões, eles têm uma relação muito próxima com os seres humanos, explicando inclusive essa origem do misticismo, dos magos e de todos os poderes
extramundanos que existe na história. Eu achei esse ponto muito sensível e muito interessante, porque trata aí de uma gênese, né? A criação, uma coisa que eu gosto muito de encontrar nos livros e, além de Game of Thrones, como eu mencionei, também lembra muito, muito mesmo a saga do Edward Spohr, Filhos do Éden e Batalha do Apocalipse. Outro ponto forte da história é que o Philip ele traz a figura de um xamã. O personagem ele ainda não é desenvolvido, é apenas mencionado, mas eu achei interessantíssimo você ter entre um reino, num reino em que envolve magos, feiticeiros, dragões, paladinos, druidas, você tem um xamã. E é uma figura um tanto inusitada de se ver. Eu achei assim um ponto forte, porque eu tô curioso para saber como é que vai se desenvolver isso aí, né? Que momento ele vai entrar na história. Na verdade, no momento eu até sei, mas qual é a participação dele, em que momento em que ele vai ser fundamental, qual desfecho ele vai dar para algumas questões que os nossos protagonistas, os três magos, vão procurar. E aí, voltando para a Justiça Armada Noturna, eu fiquei bem apreensivo com a descrição desses personagens. Lembraram os Nazgûl ou até mesmo os Dementadores de Harry Potter. E não há nada que me apavore mais que criaturas sem rosto. E assim, zumbi, ok, dá medinho, dá ali nojo, lobisomem, vampiro, fantasmas, mas um ser sem rosto traz aí um ponto muito forte, que é a desumanização. Você não tem expressões, você não tem emoções ali. O que existe é uma energia, talvez, provavelmente o mal, não sei se o senso de justiça, mas o fato é que lidar com uma pessoa, com uma figura sem rosto, a despersonificação de algo existente, da nossa existência. E eu quero muito saber como esses magos vão enfrentar, qual será a batalha e como serão as batalhas desses magos diante desses caçadores. Bom, diante disso tudo, falando desses personagens, da sinopse, tendo em vista que os magos fugiam e durante o dia eles eram pessoas que eles não eram, porque tinham que se disfarçar para sobreviver e à noite se escondiam, se isolavam, eu imagino que a crença dessa história seja a seguinte: eu posso ser eu mesmo. E é uma questão importante porque é uma metáfora, o Felipe traz os mitos, traz a figura, os arquétipos dos magos, dos mentores, de sabedoria e tudo mais, mas usando aí uma sutileza que eu achei muito bacana, muito interessante, do preconceito, do medo por conta de um mito que é criado, por conta de uma situação que envolve uma outra pessoa, mas outros que pertencem a uma determinada classe ou que têm determinadas preferências também são julgados, também são discriminados. E, bom, a nossa história passada, a nossa vida mesmo, e atual, traz situações como essa. Você não precisa viver num mundo fantástico para viver tamanha crueldade, tamanha indiferença, tamanho preconceito. Em muitas situações hoje, no nosso dia a dia, a gente pode encontrar isso. Então é difícil ser quem você é difícil você dizer uma coisa, bancar isso daí, sendo que você pode ser criticado. Existe ansiedade, existe o medo, existe a preocupação em ser agredido, em ser aceito. Então é uma busca, eu acredito que será uma jornada, essa história muito bonita, muito valente, muito emocionante, em busca de aceitação, de se expor e dizer quem é. Eu sou isso, eu tô aqui para isso, me aceitem porque eu sou assim. E aí eu tenho só uma questão aí que me pegou. Se os magos, eles são tão poderosos assim, por que fugir? Por que não usar lá os seus poderes para fazer com que a verdade apareça? Ou simplesmente manipular as pessoas? Eu acho que aí já tem até uma resposta. Eu não sei como isso vai ser desenvolvido no roteiro e no restante do livro, mas essa questão me pegou. Eu falei, pô, os caras são tão poderosos, por que não usar a magia a favor? E aí é que entra uma questão ética, inclusive, moral. Por que usar do poder, sendo que as pessoas, elas podem me enxergar pelas minhas qualidades, pelo que eu sou? Então, por que envolver pessoas
dentro de uma membrana, uma ilusão, para que me aceitem só porque eu quero assim e não porque ela quer. Eu não sei se é essa pegada, se essa história vai se desenvolver assim, mas eu, me questionando dessa maneira, eu pude enxergar algumas respostas como essa. Então eu acho que a ética dos magos, a ética dos feiticeiros, a nossa ética nos permite nos questionarmos diariamente sobre aquilo, sobre as nossas ações corretas ou não, de que maneira isso pode influenciar e se essa influência é boa ou ruim. Estamos falando aí do livre-arbítrio, tão importante na nossa vida. E pra fechar, Felipe, cara, você foi buscar essa referência de uma maneira assim, digamos, mágica, cara, foda. Quando eu li, não sei nem se eu vou conseguir falar, Parangari Rutirimi Ruaro, cara, sério, eu tive que assistir esse episódio do Chapolin. Está bem, sua atrevida! Vou transformá-la em árvore para que venham todos os lenhadores e a façam em pedaços com seus machados. Ai, meu São Simplônio! Pelo poder de minha varinha mágica, que a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha, seja transformada em árvore! Parangarico Tirimiruaru! Como é que você traz um negócio desse? Eu achei demais. Não vou falar o contexto em que essa palavra foi introduzida, mas eu achei muito bacana trazer uma referência tão legal quanto essa. Pelo menos fez parte da minha infância, Chaves, Chapolin, e eu acho muito bacana trazer coisas tão simples e peculiares como essa para uma história fantástica, uma história tão profunda que aparenta ser o Mestre das Cordas. Cara, parabéns, eu vibrei na hora e de verdade eu fui assistir o episódio só para relembrar porque, nostalgia total, foi muito legal. Enfim, gente, essa é a minha primeira impressão do livro O Mestre das Cordas, que será lançado pela editora Arvem, autor Felipe Alencar. Eu gostei muito, curti mesmo a história, me envolvi, me pegou, sabe? Eu acho que tem aí uma profundidade muito interessante e eu quero ler o livro para saber onde tudo vai dar. A minha expectativa tá realmente alta agora depois que eu tive esse briefing dessas primeiras páginas. E eu acredito que você, leitor, não vai se decepcionar com mais essa aventura fantástica que está chegando por aí de um autor brasileiro, um autor brazuca, como tantos outros talentos que estão surgindo aí, que já existem, na verdade, na nossa literatura nacional. Beleza, gente? É isso aí. Esperem pelo livro, assim como eu, estou esperando, ansioso. E Felipe, cara, muito bom. Parabéns, sou seu fã. Falou? Abraço. Tchau.